Olá! 7 milhões de mortes e mais de US$ 1 trilhão em gastos com a saúde. Números gigantescos que se referem ao tamanho do estrago causado pelo cigarro em um ano em todo o mundo. Já é conhecido que o fumo causa muitas doenças e ainda por cima afeta o bolso. Mas por que mesmo assim tanta gente não consegue abandonar o tabagismo? No ponto de encontro de hoje, os desafios de quem quer se livrar de um velho conhecido, o cigarro. Estima-se que 80% dos fumantes querem parar de fumar, mas a cada ano, aqueles que querem parar de fumar na raça, somente 3 a 4% conseguem. Como é a rotina de quem tenta parar de fumar? Deu vontade de fumar. Vou ver o que eu tenho pra fazer. Vou ler, vou andar, vou conversar com um colega. Sabe, vou escapando dessas coisas. E os segredos de quem deixou o vício no passado? Primeira coisa, força de vontade, né? Falar, não vou fumar. E é a gente que determina as coisas, né? Para você mesmo. É agora, no Ponto de Encontro. Cerca de 18 milhões de brasileiros têm algo em comum, o vício em cigarro. São pessoas que não conseguem passar um dia sequer longe da companhia de um maço ao alcance das mãos. Uma amizade traiçoeira, da qual muitos querem se livrar. O tabagismo é um vício, é uma adição, né, que se constitui no hábito de fumar cigarros, né, que não começa como um vício, começa como uma experimentação, como um meio de, muitas vezes, se autoafirmar ou de fazer parte de um grupo, né, ou de aliviar algumas emoções. E com o passar do tempo, a pessoa começa a consumir cigarros e ela percebe que ela não consegue parar de fumar, mesmo que ela queira. O consumo de cigarros começa a aumentar cada vez mais e a despeito das tentativas da pessoa parar de fumar. Então, o tabagismo é o hábito de fumar cigarros e muito rapidamente se transforma em uma dependência. Primeiramente, o cigarro, ele não ataca diretamente o coração. Ele vai aumentar o risco de algumas doenças que vai levar ao problema cardíaco. Então, num primeiro momento, ele pode levar a alteração de colesterol. A gente sabe que o uso do tabaco leva ao aumento do colesterol, principalmente eleva o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. E isso vai ter impacto futuramente na progressão da doença aterosclerótica, que pode levar tanto ao infarto quanto ao derrame. Outra coisa, a gente sabe que ao fumar, mesmo assim, minutos após fumar, você tem elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então isso também, a longo prazo, pode acarretar em doença cardiovascular. A gente sabe que o tabagismo é a maior causa evitável de adoecimento e morte no mundo, né? E dentre esses adoecimentos e morte está relacionado com doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crônicas e também ao câncer, né? Quando a gente fala especificamente do câncer, a gente sabe que o tabagismo está relacionado com aproximadamente 30% dos casos. Alguns estudos já mostram que 17 tipos diferentes de câncer estão relacionados ao hábito de fumar. Então esse é um fator de risco importante. E por que isso acontece? Quando a gente fuma, a gente acaba inalando mais de 4.000 substâncias tóxicas. Dentre essas mais de 4.000, a gente tem aproximadamente uns 45 substâncias que são cancerígenas, né? Então, quando a gente tem exposição crônica a esses fatores cancerígenos, aquele microambiente das células do órgão aumenta o risco de formar os cânceres. A nicotina libera muito mais prazer do que a gente teria normalmente numa situação fisiológica. E aí esse prazer fica associado com uma série de coisas. Então, o prazer na hora de tomar café, na hora de terminar de comer, na hora de estar num bar bebendo com os amigos, tudo isso a nicotina vai fazendo com que esses prazeres fiquem associados um com o outro. Por isso que a gente tem tanto o prazer fisiológico, por essa descarga de dopamina que a nicotina produz, quanto o prazer associado a experiências comportamentais. Então, toda vez que eu estou em um determinado ambiente em que eu costumava fumar, eu só consigo sentir prazer se eu fumo, porque o organismo, a nossa mente fica meio associando o prazer daquele evento ou daquela situação com o prazer de fumar. A agressão pelo tabaco, ela tem a ver tanto com o tempo de exposição, quanto a quantidade de cigarros fumados pelo indivíduo. Então, realmente, quanto maior o número de cigarros ao dia e quanto mais tempo,
mais chance de desenvolver doenças. E isso independe, pode ser qualquer uma das doenças, vai depender da predisposição também individual para determinadas patologias que o indivíduo for ter. Quanto maior o tempo, maior o risco. Não só o tempo é importante, a gente sabe que a intensidade do hábito é importante. Então, se o paciente fuma um cigarro ou mais de 25 cigarros, o risco é muito maior, né? Tem alguns estudos que mostram que pacientes que fumaram a mesma quantidade de tempo, só que quantidades diferentes de cigarro, ele dividiu entre 14 cigarros, 14 a 25 e mais de 25. Quanto maior o número de cigarros, maior é o risco de ter um câncer. Então, esses são dois fatores importantes. Lógico que não é só o tempo e a intensidade, tem fatores genéticos relacionados, né? A gente vê que tem pacientes, pessoas que fumam a vida inteira e não tem nada de câncer, outros fumam menos tempo e têm um câncer muito mais precocemente. Então, o tempo seguro, quantos anos a gente pode fumar com segurança, isso não existe, é uma variável. Então a mensagem é, não fumar nunca. Mas depois de passar anos fumando, como criar coragem e disposição para finalmente abandonar o vício? Nossa equipe acompanhou quem passa por esse processo, veja só. Foi aos 14 anos que Jefferson experimentou o cigarro pela primeira vez. Desde então, já são mais de 20 consumindo diariamente o produto. A adolescência é a festa, ali na frente, era na frente de escola, era não sei o quê, mas era mais para mostrar, eu fumo, certo? Aí depois, no desenvolver da coisa, eu trabalhei muito tempo à noite, nas madrugadas. E aí, então a noite era mais complicada, porque assim, eu trabalhei numa época à noite que não tinha essas restrições de locais para fumar. Então, às vezes até em alguns lugares, algumas produtoras que eu passei, você podia fumar no ambiente de trabalho. Imagina como era. Né? Então era assim, era basicamente café e cigarro. Então era 20, 30 cigarros na madrugada. Passava às vezes da meia-noite às 6 da manhã. Então, entre um intervalo e outro, ia lá e tal, acende o cigarro, faz não sei o quê. Mas hoje, por exemplo, hoje já teve momentos eu fumar um maço de cigarro por dia. Quantas vezes você já tentou, né, nesse processo aí, parar de fumar, não conseguiu? Foram muitas. Assim, eu acho que nesse período todo aí, umas 7, 8 vezes, no mínimo isso, viu? No mínimo. De períodos extensos de ficar sem fumar, acho que eu considero um recorde aí, foram 1 ano e meio sem o cigarro. Mas assim, foram várias tentativas assim, e cada vez de uma maneira diferente. Que alguém fala alguma coisa, fala assim, tenta isso, e você vai tentando e tal. Hoje, Jefferson está em uma nova tentativa para largar de vez o vício. Alinhado à força de vontade, alguns métodos vêm auxiliando o editor a conter o desejo de fumar. Os remédios não tiveram o efeito esperado. Então a água, chicletes, adesivos, os amigos, o cafezinho e a prática de atividades físicas vem ajudando muito nessa fase de abstinência. Agora, o que ele mais espera é literalmente correr atrás do prejuízo e parar de fumar. Sempre as 2 primeiras semanas são as mais complicadas. Isso é fato. São as mais complicadas. Eu acho que até o processo de desintoxicação de organismo, daquela dependência, não só a física, mas a dependência emocional da situação, porque ele acaba sendo um refúgio. Não é fácil. Não é fácil. Se você está pensando em parar de fumar, mas já imagina que sozinho não dará conta, saiba que o Instituto Nacional do Câncer, juntamente com o Ministério da Saúde, oferece tratamento gratuito aos dependentes em hospitais e unidades básicas de saúde de todo o país, como parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Aqui em Campinas, atualmente 26 unidades de saúde oferecem o programa e nós acompanhamos a atividade de um grupo. No Centro de Saúde do Jardim Eulina, as reuniões de apoio para as pessoas que querem largar o cigarro acontecem há mais de 2 anos. Os encontros semanais reúnem de 15 a 20 pessoas
são descontraídos e com foco motivacional. Nesta unidade, a taxa de sucesso do programa é de 69%. A gente usa da criatividade, a gente traz bastante assuntos diferentes, faz dinâmicas diferentes. Inclusive estudamos até a auriculoterapia para fazer a aplicação na orelha, né, que é a medicina chinesa, para trazer tudo que existe de possibilidade da gente fortalecer o paciente a parar, né, de fumar, a gente vai atrás. A Maria Rosana está frequentando o grupo há 3 meses. A recepcionista, que já chegou a ficar sem fumar por 13 anos, atualmente estava consumindo de 2 a 3 maços por dia. Foi nas reuniões que ela encontrou forças para uma nova tentativa de largar o vício. É fundamental você vir procurar ajuda. Não é uma vergonha você procurar ajuda, também não é vergonha, como existem pessoas que têm recaídas e voltam para o grupo, e a gente tem que dar força para as outras pessoas também. Assim como a gente tem que dar força para a gente também. Por aqui não existe alta médica. As pessoas podem frequentar as atividades pelo tempo que for preciso. E quando há necessidade, o tratamento é feito com a ajuda de medicamentos prescritos pelos profissionais dos centros de saúde. E é com a ajuda do grupo que o Rogério vem comemorando sua vitória contra o cigarro. O grupo continua me ajudando, mesmo depois de 1 ano e meio, depois de ter parado de fumar, ele me ajuda muito por 2 motivos. O primeiro é que eu me forço a ser exemplo para as pessoas que estão começando a vir no grupo, então você fica naquela, eu não posso escorregar, não posso pisar na bola, e ao mesmo tempo você vê a dificuldade de outras pessoas que estão passando por aquilo que eu já passei e você relembra da dificuldade que foi parar de fumar. Então você olha essas pessoas, muitas vezes a pessoa chorando, a pessoa desesperada que não consegue, você se coloca no lugar daquela pessoa e lembra, eu lembro como foi há 1 ano e meio atrás, eu falo, não quero passar por isso de novo. É difícil parar de fumar porque as pessoas muitas vezes elas não compreendem o quanto a nicotina ela causa dependência e não usam as melhores estratégias, né? Então é importante você marcar uma data para parar de fumar e essa data não pode demorar muito tempo, mais do que 1 ou 2 semanas. Então algumas pessoas elas dizem que vão parar de fumar e vão começar a reduzir o cigarro gradualmente. Só que o que acontece? Quando eu reduzo para 20 ou 5 cigarros, eu começo a tragar muito mais e manter aquela fumaça inalada mais tempo dentro do meu organismo. Então eu estou me enganando, porque eu fumo menos cigarro, mas eu compenso o cigarro que eu fumo menos, mantendo mais nicotina mais tempo. Então quando a gente vai dosar, né, os metabólitos do cigarro e o monóxido de carbono, a pessoa já está compensando. Então não adianta ficar adiando muito tempo, você tem que marcar uma data, 1 semana, 15 dias para parar de fumar. Uma outra estratégia é você avisar a todo mundo, principalmente as pessoas que você sente que pode te ajudar, que você vai parar de fumar e que você vai precisar da ajuda delas, né? E que você provavelmente vai ficar mais irritado, que você vai ficar mais impaciente, mais difícil de lidar e que as pessoas vão precisar ter um pouco mais de compreensão com você. Uma outra coisa é que você vai precisar se afastar daquelas situações e pessoas em que você costumava fumar, né? Então, tipo assim, o primeiro cigarro da manhã é o mais difícil. Então, normalmente, acordar de manhã cedo já com a ajuda dos parentes, o café está muito pareado com o cigarro, então evitar aquele café, ou tentar consumir outros alimentos, evitar o uso de bebida alcoólica, porque o álcool está muito associado com o cigarro, evitar bares, evitar situações sociais que estão muito associadas com o cigarro. Imediatamente, praticamente 20 minutos após você parar de fumar, você já tem melhora dos seus batimentos cardíacos e redução da pressão arterial. Mais ou menos com 1 dia sem fumar, o seu sangue vai estar mais puro, você vai ter menos monóxido de carbono. Por exemplo, quando você já está há 1 ano sem fumar, há uma grande redução do risco de infarto e derrame. A redução por anos, por volta de 10 anos, reduz em 30% o risco de um câncer de pulmão. Então, tenha tanto os benefícios imediatos quanto a longo prazo. As mudanças são muitas, né? Tem mudanças que são praticamente imediatas. Quando a gente abaixa a nicotina na circulação, o paciente já começa a baixar
a frequência cardíaca, a baixa pressão. Depois de aproximadamente 2 dias, tanto o paladar como o cheiro da comida, das coisas ficam melhores, então ele consegue sentir melhor o cheiro e se alimentar até um pouco melhor. Depois de alguns dias, a gente já percebe uma melhora do fôlego, consegue caminhar mais, fazer atividade física mais intensas com menos falta de ar. A gente sabe que para a parte cardiovascular, depois de 1 ano de parar de fumar, o risco de eventos cardiovasculares como infarto é menor. E para o câncer não é diferente, né? Quanto mais tempo ele fica em abstinência, menor o risco dele ter um câncer relacionado ao cigarro. Existem também as estratégias para parar de fumar com os adesivos de nicotina. Adesivos de nicotina não precisam de receita médica, né? A gente precisa só parear a quantidade de nicotina com o quanto de cigarro que a pessoa toma. E os adesivos, eles liberam a nicotina lentamente ao longo do dia, de maneira que a pessoa pode ir depois diminuindo a quantidade de adesivos, de nicotina nos adesivos. E parece que o uso do adesivo, com mais gomas de mascar, se a pessoa usa os dois, é uma ajuda muito importante para parar de fumar. Então, quem não tem acesso a um tratamento médico, pode buscar informações a respeito de usar o adesivo junto com a goma de mascar. Eles são válidos porque, de certa forma, você sabe que para abandonar por exemplo, o cigarro eletrônico, ou principalmente, o cigarro eletrônico ainda tem bastante questionamento em relação a ele, até porque ele é relativamente novo, mas já está sendo visto que ele também traz mal à saúde, ele não é tão inócuo quanto se pensava. Aí você fala, mas o único problema do cigarro eletrônico é que ele tem uma substância, é a nicotina. E a nicotina causa dependência. Realmente, a única substância do cigarro eletrônico é a nicotina, que é quem causa dependência ao cigarro. A mesma coisa acontece com o chiclete de nicotina, né? Que também causa uma certa dependência. Por outro lado, você tira outros fatores que levam à dependência, que é o hábito, que é todo aquele ritual de ir buscar o cigarro, de parar para fazer alguma coisa para poder fumar, principalmente quando você usa goma. Então, você se desprender da goma, teoricamente, é mais fácil do que você se desprender do cigarro em si. Comparado com o cigarro, o risco é muito menor, né? O que acontece? Quando a gente faz uso de chiclete ou do adesivo ou mesmo do cigarro eletrônico, a gente acaba recebendo a nicotina. A nicotina é uma droga, né? E essa droga ela causa algumas alterações no nosso sistema nervoso central, né? Causa uns sintomas até parecidos com o álcool, com a heroína, mas são sintomas que passageiros, né? Quando a gente compara com o cigarro, que também tem esses sintomas, a gente não tem a inalação daquelas mais de 4.000 substâncias tóxicas do cigarro. Então, comparado dos perfis de toxicidade, do risco, é muito menor. O que a gente sabe é que essas estratégias, ou do chiclete ou do adesivo, elas são utilizadas como uma forma complementar para a gente conseguir parar de fumar, né? A primeira coisa para parar de fumar seria um paciente querer parar. Falar, eu quero parar de fumar. Depois a gente faz uma estratégia de uma estratégia que a gente chama de cognitivo comportamental, né, que a gente faz uma explicação para o paciente para ele conseguir parar. E a gente pode associar essas outras estratégias como o adesivo e como o chiclete, né? Então são estratégias. Já o cigarro eletrônico, ele não está aprovado no Brasil como estratégia para a gente conseguir parar de fumar. Ele é o quê? Ele é um dispositivo que junto com um líquido específico ele faz inalação da nicotina, tá? Então você tira a fumaça, né, essa fumaça com essas toxinas, mas você continua ingerindo ali a nicotina. Lógico, é muito menos pior, mas também a gente não pode dizer que está totalmente livre, isento de riscos. Apesar da dificuldade em parar de fumar que nós vimos até aqui, muita gente consegue abandonar o vício e passar anos sem o cigarro. Você vai ver agora a história de quem já percorreu esse caminho e agora passa longe do tabagismo. O retrato de família posicionado ao lado da cabeceira faz o aposentado José Augusto, viúvo há 2 anos, se recordar dos momentos com os 3 filhos e a ex-esposa. Além do laço familiar, eles também foram os responsáveis por encorajá-lo a deixar um vício antigo.
Quando eu casei, a minha esposa ficou grávida, tá? Ela falou, olha, o neném vai nascer, dá de presente para mim, para de fumar, né? Porque vai ter criança nova em casa. Eu falei, bom, então eu vou parar. Nasceu a primeira filha e eu parei uns 6 meses, né? Aí de vez em quando eu ia lá escondido e fumava um cigarrinho, né? Aí retornou o hábito, né? Aí nasceu o segundo, 2 anos depois. 1 ano e meio, quase 2 anos depois. Eu prometi outra vez e descumpri a promessa. 6 meses eu voltei a fumar. Aí a terceira filha nasceu com 8 anos de diferença do segundo. Aí ela falou, olha, você prometeu 2 vezes, promete, vai mais uma vez, vamos tentar, né? Eu estava sentado assim, como aqui no canto do sofá, assistindo TV e fumando cigarro aqui no braço. Aí eu falei, olha, esse aqui é o último que eu vou fumar, tá? E esse aqui eu não vou fumar mais. Aí peguei o maço e esmaguei ele assim, fiquei com ele na mão, quando eu terminei, joguei fora. Dali pra frente eu não fumei mais. A morte do pai, que teve um enfisema, além de câncer no pulmão, reforçou a necessidade de cumprir de vez com a promessa. Fumava demais, mesmo depois de diagnosticado, o médico proibiu ele fumar, ele fumava escondido ainda. Você vê que ele nem pela doença dele não conseguiu segurar o vício, né? Aí eu falei para minha esposa, ó, não, eu não quero ficar igual meu pai não, porque ele sofreu muito mesmo, depois que foi diagnosticado o câncer. Lasse foi um hábito que se iniciou na adolescência e durou mais de 2 décadas. Uma trajetória difícil, mas que tem se tornado comum entre os brasileiros. De acordo com um estudo realizado pelo Ministério da Saúde, houve uma redução de 41% no número de fumantes entre 2008 e 2016. Apenas depois da mudança que o ex-professor universitário percebeu os danos causados pelo cigarro no dia a dia. Cansaço, né? Respiração, ficava ofegante e tal, não aguentava fazer uma corrida, né? O fígado, tomava muito café, tomava café e fumava, né? Eu lecionei uma época e era permitido tanto o professor como os alunos fumarem em sala de aula, então eu fumava, né? Lecionando, fumando, né? Terminava o cigarro, jogava no lixo e acendia outro. Então foi nessa época aí que parece que eu aumentei a quantidade de cigarro que eu fumava, né? Entendi. Que eu fumei. Então, sem dúvida nenhuma, pelo que o senhor me disse, mesmo que tenha sido pouco, mas pela questão de ficar ofegante, de não conseguir fazer uma atividade física da maneira adequada, então, sem dúvida nenhuma, claro. O cigarro atrapalha. Claro, atrapalha. Atrapalha bastante. Sensação que ficou no passado. Após abandonar a dependência, o que se viu foi uma transformação na saúde e principalmente na mentalidade. O ambiente em casa ficou o aroma ficou melhor, né? Sem cheiro de cigarro, sem nada. O aspecto da minha mão toda amarelada de coisa de cigarro, né? Da fumaça, como é que chama que tem no alcatrão, né? Deixa as mãos tudo amarelo de você ficar segurando o cigarro. A minha própria saúde, eu engordei também um pouco, né? Como eu falei. E mais disposição. Comecei a fazer caminhada, aguentava mais, né? No entanto que eu fiz uns 8 anos de caminhada, agora depois eu parei. Aos 74 anos, seu Zé hoje é síndico do prédio em que mora, disposição que se deve à interrupção do consumo do cigarro. E é justamente por isso que ele faz um apelo. Primeira coisa, força de vontade, né? Falar, não vou fumar e não vou fumar. Que é a gente que determina as coisas, né? Para você mesmo. Então, ânimo que é possível. É possível. Ao longo do tempo, você vai estar diminuindo a chance de você ter a aterosclerose, a chance de derrame, a chance de complicações de memória a longo prazo por conta do entupimento desses vasos, né? Então, sem falar nos aspectos psicológicos também, né? De você poder ter uma identidade e ter um bem-estar, uma autoestima muito melhor, né?
o cigarro diminui em média 20 anos de vida das pessoas e 50% dos fumantes vão morrer por conta do cigarro. Né? Então, você poder estar de acordo com seus valores de vida, se alguém de meia idade poder acompanhar o crescimento do neto, ver a formatura da neta, se alguém quer engravidar, poder ter uma gravidez sem os riscos de parto prematuro, descolamento da placenta, baixo peso do bebê, né? Se é algum jovem, poder fazer atividade física, né? Então, e sem falar nos custos financeiros que o cigarro traz na vida da pessoa. Quando a gente coloca na ponta do lápis, né, a quantidade de dinheiro que você pode economizar e você pode usar isso com coisas mais saudáveis na sua vida é enorme. Então tem uma série de benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional. O cigarro está relacionado tanto a fator de risco para doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e ao câncer. E a gente sabe que não tem idade segura nem tempo que você pode fumar com segurança. Tá? Todos os pacientes estão suscetíveis a ter esses fatores de risco relacionados ao cigarro. Então a mensagem é, não existe idade nem tempo seguro para se fumar. Tem que parar de fumar o quanto antes. E para isso a gente tem hoje em dia várias técnicas, várias terapias e mesmo dispositivos como o chiclete de nicotina, os adesivos que podem ajudar nessa tentativa. É uma batalha. Existe uma pesquisa que mostra que é uma das coisas mais difíceis que ele vai fazer na vida, porque a nicotina realmente causa um grau de dependência muito grande, mas que com a ajuda apropriada ele vai conseguir. Então procurar assistência médica, porque por incrível que pareça, muitos pacientes não falam sobre o tabagismo com seus médicos, ou nem mesmo com os familiares. Existe um certo medo, um receio de não conseguir, ou de ser criticado, ou de ser cobrado, então ele não comenta que ele fuma, ele tem vergonha de contar isso. Então procurar assistência aumenta a chance dele parar de fumar. E hoje nós temos inúmeros recursos. Então procurar assistência médica para que realmente isso seja uma meta que ele atinja, né? Porque ele vai se sentir muito bem quando ele conseguir. Vale a pena. Vale muito a pena. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Lembrando que se você quiser parar de fumar e precisa de ajuda, na tela está o telefone do Disque Saúde. Lá é possível encontrar os locais de tratamento gratuitos mais próximos de você. E se você quiser rever essa edição e outras produções da TV PUC Campinas, é só acessar as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube aparecendo aqui na tela para você. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!